10 horas mais 8 minutos, voltamos aqui com o nosso Manhã Bandeirantes e como eu já havia anunciado antes do intervalo, conosco aqui hoje o Dr. Edson Geraldo de Souza. Ele tem a nossa diferença aqui é só o Geraldo, porque eu sou Edson de Souza e ele é Edson Geraldo de Souza. Ah, não, tem mais uma diferença. O nome dele não tem I e o meu tem. O resto é quase igual, sabe? Idade, salário, tá tudo certinho. Doutor Edson, obrigado, viu, por ter vindo aqui à Rádio Bandeirantes para a gente falar um pouco sobre o trabalho que vocês realizam brilhantemente, que é lá na Polícia Federal. Prazer, Edson, prazer ouvinte da Rádio Bandeirantes. Eu acabei de saber que fiquei mais novo e mais rico, né? Já que nós estamos com o mesmo salário, então agora tá tudo certo. Você que pensa. E aqui comigo também o Walter Sena, nosso gerente de jornalismo, também vai dar uma dica aqui, uma chance para a gente hoje, participando do Manhã Bandeirantes. Bom dia, viu, Sena? Bom dia, Edson. Bom dia, doutor Edson. Uma honra estar aqui, um prazer trabalhando aqui juntamente com os nossos ouvintes da gloriosa Rádio Bandeirantes. Agora, o seguinte, eu sou o mais velho e que ganha menos. O que eu faço? Depois você passa no RH, a gente resolve isso. Doutor Edson, eu sei que agora vocês estão com equipamento novíssimo lá na Polícia Federal, que é um scanner, a gente fez matéria lá. Agora eu estava dizendo para os meninos aqui que se você tiver um clipe no bolso, a hora que você passar naquele aparelho, é detectado. Eu quero saber por que as pessoas insistem em tentar embarcar com drogas, doutor. Essa é uma pergunta que a gente tem, até nós temos pensado, né? Talvez não acredite na tecnologia. Primeiro que essa tecnologia é nova, né? É a mais avançada da América Latina. Não existe nenhum outro aeroporto. Então, de todas essas tentativas que o tráfico tem feito de atravessar essa ponte aérea, não tinham encontrado esse tipo de equipamento ainda. Então, nós acreditamos que haja um tempo de absorção dessa informação. Não tem como passar nem com material orgânico, nem com material metálico. Então, qualquer coisa que a pessoa tem entre a pele e a roupa vai ser detectada. Então, existe um outro aspecto que pode sugerir a questão das pessoas tentarem passar por esses equipamentos. É o valor do ganho. É muito alto o ganho. E nós tivemos a instalação e inauguração dos equipamentos na sexta-feira. No sábado nós já tivemos um flagrante de 4,2 quilos de cocaína. É impressionante. E na segunda-feira pela manhã, nós tivemos outro igualmente com 4,2 quilos de cocaína. Então, talvez sejam as primeiras tentativas. Nós vamos espaçar com certeza as ocorrências. Nós tínhamos uma média de ocorrência maior em 2023, quando nós começamos com a Operação Sentinela. Em 2024, na Operação Portão 8, nós já vimos que houve uma diminuição do volume de ocorrências. E agora, em 2025, nós acreditamos que haja ainda menos. Mas aí vem a gangorra do tráfico de drogas. Como é que funciona isso? Quando você reprime o tráfico de drogas, e isso é muito noticiado, então eles param de usar aquele canal de transporte. Então, quando você é muito eficiente, eles param, dá a impressão que nós paramos de fiscalizar, porque para de noticiar a ocorrência. Então, se parou, talvez tenha parado também a fiscalização. E aí tenta novamente. Aí há um boom e novamente você vai nesses altos e baixos do tráfico. O tráfico não vai parar nunca. Há um mercado bilionário. Nós podemos hoje dizer que no mundo talvez seja a trilhão, né? É um mercado trilionário. Há mercado consumidor. Então, acredito que nós somos a ponte da sociedade para levar ela de hoje até o ponto em que a sociedade vai decidir o que fazer com as drogas. Olha, doutor, às vezes passa a intenção que um dos problemas também é que o tráfico muito poderoso acaba convencendo de alguma maneira essas pessoas que são chamadas lá no jargão do crime de mulas e que levam essas drogas para o exterior, seja ali amarrada no corpo ou de algumas pessoas que tomam a liberdade de engolir, né, aquele entorpecente. Agora a pergunta objetiva é a seguinte: é possível que essas pessoas que fazem esse papel, elas sejam desinformadas, são pessoas mais simples, que não têm muito contato com as notícias e que acabam arriscando sem saber do perigo, primeiro, que está passando pela sua saúde, e segundo, de ser pego e responder por tráfico internacional de drogas, que é um crime grave? É isso. A pena para o tráfico internacional de drogas pode chegar a 25 anos de prisão. Então é praticamente, dependendo da expectativa de vida, de 1/3 a metade da vida de uma pessoa. Eles usam, normalmente as mulas são pessoas de baixa renda, pessoas em situação vulnerável, seja familiar, seja financeira. Na última operação eles estavam pagando 5 mil euros, né? Então há aí uma
25 mil reais. Uma pessoa que está sem nenhuma renda pode se seduzir por isso e pode tentar. Né? De todos, o trabalho mais difícil é com os engolidos, né? Que exige um outro trabalho que não é com esses equipamentos. Então, hoje, se nós tivermos uma tentativa de passar em Viracopos, serão de engolidos, né? Mas há um trabalho de inteligência que faz uma filtragem. E nosso trabalho não está focado somente nas mulas, porque seria um trabalho ingrato, né? E completamente inefetivo, ineficiente. Então, além das mulas, sejam elas engolidas, sejam na bagagem, nós temos um trabalho de inteligência que visa alcançar cada um dos cooptadores e financiadores. Então, é normal aí, de tempos em tempos, nós deflagrarmos uma operação que nós buscamos esses financiadores, cooptadores, organizadores, treinadores e todas essas pessoas. Então, não focamos somente na mula. A mula é o trabalho visível inicial, mas também é o trabalho que vai levar às operações dos cooptadores. O que eles usam? Sedução financeira, a sedução de uma viagem para a Europa com tudo pago, uma tentativa da pessoa mudar de vida e conseguir. O que nós observamos? Quem consegue uma vez, tenta a segunda. E quem consegue duas, tenta a terceira. Então, a partir daí, a pessoa não para. Até ela obter o conhecimento de como funciona o aeroporto, como funciona a Polícia Federal, como funciona a fiscalização e tal. Aí ela passa a ser uma cooptadora, é uma pirâmide, ela passa a receber uma porcentagem das pessoas que ela apresenta para fazer. E ela convence. Normalmente é uma pessoa próxima, não é uma pessoa que sai na Praça da Sé em São Paulo ou aqui em Campinas pegando pessoas na rua. É normalmente uma pessoa mais próxima, vai buscar uma pessoa que sabe da necessidade e vai tentar cooptá-la. Nós vimos o seguinte, não é uma trajetória fácil para essas pessoas, mas elas estão cometendo crime e a Polícia Federal, compete à repressão desse crime. Mas é muito sofrido, principalmente os engolidos, né? Eles passam situações bem desagradáveis, o medo de morrer, como tivemos um caso, e a principal situação da perda da liberdade. Agora, qual é a outra grande questão? A maioria deles, 95% são primários. Ou seja, não tem nenhum antecedente criminal, que já é uma característica que eles buscam. Então, são pessoas que estão se candidatando à sua primeira prisão. Então, não conhece o sistema prisional, não conhece o sistema processual, e aí se depara com essa destruição da vida. Né? E tem um outro trabalho, Edson, Senna. Aqui eu estou no privilégio de ter o Edson e Senna. Quando foi a última vez que o Senna sentou aqui, Edson? Nossa, isso aqui é igual o cometa de Halley. Eu estou me sentindo um convidado VIP. Uma vez a cada 100 anos. Isso, aqui, né? 76, né? Eu vou ter que voltar outra vida. Para tirar o homem da cadeira, eu vou contar. Não é fácil, não. Mas qual que é o problema do tráfico de drogas dos engolidos? Eles causam um prejuízo muito grande à sociedade. Primeiro, a imagem do país, né? Nós temos que fiscalizar, porque senão você brasileiro vai ser mal visto na hora que desembarca no exterior. Esse é um voo que costuma ter engolidos. Então vai ter toda uma dificuldade maior. Mas a segunda questão é o custo operacional que isso exige. A quantidade de policiais, a quantidade de guardas municipais, que a Guarda Municipal nos dá uma força extraordinária aqui, a quantidade de leitos, a quantidade de médicos, a quantidade de enfermeiros, medicamentos, tomografia, raio-x, cada preso desse, ele tem um prejuízo para a sociedade gigantesco. Então, assim, é um trabalho que tem que ser feito, é um trabalho penoso, custoso, e é um trabalho que custa vidas, né? Principalmente dessas pessoas que arriscam a sua liberdade. E a impressão que a gente tem, doutor Edson, é que vocês são psicólogos, porque a gente vê os programas de televisão, né, aeroporto e tal, cara, você olha pro camarada, você tem certeza que tem alguma coisa errada ali. Eu não sei se ele quer disfarçar tanto. Como é que é essa técnica apurada que vocês têm, doutor? Existe uma investigação prévia, né? Existe todo um serviço de inteligência em que nós selecionamos as pessoas, em que nós sabemos que aquela pessoa que está se candidatando a isso normalmente não encaixa no perfil de viagem internacional. Então, é uma pessoa que não tem o perfil e aí eles tentam mascarar esse perfil, esse o papel dos treinadores, é tentar colocar essa pessoa no perfil normal dessa viagem. Quem vai para uma viagem se prepara 3 meses antes, 4, às vezes até 1 ano, ou é a viagem da vida dela. A pessoa tem todo um roteiro, tem a passagem de ida, volta, tem o hotel que vai ficar, tem pessoas lá. Então essas pessoas normalmente não resistem, o nervosismo delas é de serem abordadas e não resistir a uma entrevista. E eles são treinados também para essa entrevista, né? São ditos como devem responder as perguntas. E a partir desse momento o policial já está ali há anos, já está
trabalhando com isso, são mais de 50, 60, 100 prisões, então a gente já se acostumou com essa pessoa que está fora do perfil. É muito difícil passar. Passa? Sim, passa. Né? Tanto é que eles tentam, né? Exatamente, passam. Mas nós não seria uma arrogância, uma forma imprecavida nossa de virmos aqui e falar para a sociedade que não passa. Claro que passa, senão eles não estariam tentando. Mas o nosso trabalho é fazer com que passe 0,001%. Ótimo. Porque daí e também serve como tem a parte educativa, né? As pessoas estão falando, ó, ali tem uma vigilância, tá funcionando, o cara ali se deu mal. Isso que o Edson falou me chama a atenção, eu gosto de assistir esses programas também, que mostram ali o trabalho da polícia nos aeroportos. E é engraçado como, na verdade, as pessoas estão tão nervosas, por mais que elas tenham sido treinadas ali, elas não resistem a 2 minutos de pergunta. Isso. A gente vê que a pessoa começa a se embananar e não consegue explicar, justificar o que ele está fazendo, para onde ele vai ficar, quem é a pessoa. Ele fala, foi meu primo que pagou, como é que é o nome do seu primo? Ah, não sei. A pessoa começa a se embananar de um jeito que fala, não, ali tem problema. E a gente sabe que o policial já sabe que tem problema, né? Mas o policial só está justamente testando até onde a pessoa vai com aquela conversinha lá. Isso. A fiscalização no aeroporto ela é obrigatória, né? Então, assim, inclusive existe a fiscalização aleatória, que é quando você é selecionado para ser vistoriado sua bagagem. Essa vistoria, essa fiscalização aleatória, ela é determinada por normas. Então, pode ser que você caia numa fiscalização. Eu já caí. Isso, você cai, mas assim, as pessoas falam, porque eu sou branco, porque eu sou negro, porque eu sou tal, porque eu estou mal vestido, porque existe toda uma discussão. Então o policial, até para abordar nessa fiscalização, tem que ter uma calma, tranquilidade. Fala, olha, é uma norma, você foi selecionado aleatoriamente tal, e nós temos que, de tantas em tantas pessoas, temos que fazer uma fiscalização tal. Até aleatório para não escolher, entende? Então, assim, essa fiscalização, além da fiscalização de equipamentos, que hoje se tornou a mais avançada do país, da América Latina, com esses equipamentos, ainda tem a fiscalização humana, que ela é obrigatória, entende? Então, assim, quando você chega nessas pessoas, se você, por mais que você não tenha viajado para o exterior, você tem todo um plano de ação para a sua viagem, seja de turismo, de trabalho ou qualquer coisa. E essas pessoas não têm esse planejamento, não têm esse conhecimento. Então isso torna nosso trabalho visível, digamos assim, a palavra. Estamos ouvindo aqui no Manhã Bandeirantes, Dr. Edson Geraldo de Souza, delegado da Polícia Federal. Agora, eu tenho uma curiosidade, eu fico pensando se eu vou perguntar isso, se eu não vou, mas eu vou perguntar assim mesmo. Eu quero saber quem é que dá nome, quem é que batiza as operações da Polícia Federal, porque cada dia vocês inventam uma, doutor. Não, é um negócio Não, ele não é só o nome, né? O nome é em latim, em francês, é um negócio chique. Você sabe que é o seguinte, né? A gente tem uma brincadeira, né? Que quando a gente fala assim, esses nomes vêm num livro. Que livro? O livro, assim, quando você sai da Academia Nacional de Polícia, eles te dão um livro. 1001 nomes para você batizar a sua operação. Mas na verdade não. A verdade é o seguinte, que os nomes têm uma função técnica, né? Todo inquérito, ele tem um número. E é um número, um código, tipo, hoje você receberia 2025.00035.826, tal, traço, aí mais uma sigla. Para achar isso depois? Isso. Então, assim, tem que imaginar que são milhares, né? Hoje tem mais de 50 mil inquéritos pelo Brasil. Então, se você tivesse que, cada vez que você pega um objeto apreendido, falar, esse aqui é do inquérito 50.0xyz, aí você ia ter que pesquisar. E assim vai, as mesas estão cheias, né? A perícia está cheia. E aí o que acontece? Quando a gente dá um nome para a operação, você pega, essa aqui é a da Operação Taipan. Tá lá nesse conjunto. Essa aqui é da Operação Concierge. Tá ali nesse conjunto. O documento também. Quando o advogado faz a sua petição, ele põe operação tal. Então, tudo isso já facilita a triagem de documentos, de exames periciais, de bens apreendidos, de destinação de coisas, de pessoas a serem ouvidas. E também faz, hoje, principalmente com a tecnologia, com a internet, acabou fazendo um banco de dados, um Big Data, no Google, nas nuvens. Então, por exemplo, eu quero pesquisar uma operação Arca de Noé. Nós fizemos a Arca de Noé 2, né? Eu quero pesquisar a Arca de Noé 1. Eu ponho no Google mesmo, eu nem pesquiso dentro do sistema da Polícia Federal já. Eu pesquiso no Google e vai dar numa unidade. Essa aqui é de Ribeirão Preto. Essa aqui é de São Paulo. E por que isso?
Por que que o nome tem que ser tão diferente? Por exemplo, a gente fez uma operação que chegou para mim, chamava Operação Conexão BH. Se eu digitar Conexão BH, vai dar voos, vai dar companhias aéreas, vai dar 1 milhão de coisas. Programa de TV. E aí eu liguei pro delegado e eu falei, eu posso mudar para BH Connection? Né? Ele falou, não, tudo bem, então tá, então muda os nomes aí nos documentos, BH Connection. E daí a operação saiu recentemente como BH Connection. E por que saiu em inglês? Tal? Porque agora, quando eu pesquiso Operação BH Connection, eu não sou remetido para nenhuma companhia aérea, eu sou remetido para aquela, facilitando a clipagem, né, que é a reunião de informações sobre a situação. Então, o nome tem essa função, facilitar a triagem, a documentação, facilitar o arquivamento, tudo. Então, isso tem... Por isso que às vezes a gente usa o latim, porque se você usar o nome em português, você vai pesquisar no Google, isso vai dar 1 milhão de resultados equivocados. Mas quando você pesquisa, entre aspas, aquele nome específico, Satyagraha, eu duvido que você vai conseguir achar uma outra coisa que não seja a Operação Satyagraha. Entende? É verdade. Não é verdade? Então, assim, operação, você põe PF, Operação Taipan. Você não vai ser remetido ao livro, né? Você vai ser remetido à Operação de Campinas. Então é esse o objetivo da operação. Doutor, o Edmilson, que é nosso ouvinte fiel, está dizendo que ele é fã do programa do aeroporto que eu citei aqui, mas ele quer saber qual que é a idade máxima para entrar na Polícia Federal. Acho que ele está pensando em participar de algum concurso, alguma coisa. O senhor responde aqui para o Edmilson. Edmilson, bom dia. 75 anos é a idade máxima, né? Porque é a idade obrigatória de aposentadoria que você tem. Então... não estando na idade máxima, você é bem-vindo, né? Então, qualquer pessoa aí que queira... Nós temos muitos colegas que entraram na faixa dos 50 anos na Polícia Federal, trouxeram uma larga experiência da Polícia Militar, da Polícia Civil, né? Isso acrescenta muito. E até remete a um outro assunto que eu estava pesquisando, que é a nova geração, a geração Gen, né? Estão com dificuldades de empregabilidade, né? E por causa da questão da concentração, da hierarquia, da necessidade, de diversas necessidades. Então, das dores também, né? Tem dor para todo lado. Né? Isso, então assim, a geração X, que veio depois do Baby Boomers, a geração Y e tal, cada uma tem a característica. Então nós não temos limitação e nós normalmente fazemos um estudo das pessoas que entram, né? Qual é a geração que está entrando, qual é a faixa principal que está entrando, para que essas pessoas possam ser trabalhadas e transformadas em policiais federais aí para poder contribuir com a sociedade. Que legal, um trabalho super honroso. Eu ia perguntar ao senhor o seguinte, voltando um pouquinho à questão lá do equipamento que tem no aeroporto de Viracopos, de alguma maneira o serviço de inteligência, os policiais lá conseguem detectar se a bandidagem está falando, ali está apertado agora, vamos para outro aeroporto, alguma coisa assim, ou ainda está cedo para fazer esse diagnóstico? Sempre tem essas conversas, né? Nós nunca divulgamos as conversas, mas nós medimos aí a temperatura, né? Até teve um flagrante no ano passado no aeroporto de Fortaleza. E aí eles pegaram o rapaz lá que estava tentando embarcar com a droga e ele tinha vários prints de páginas sobre a apreensão de drogas em Viracopos, né? E aí o pessoal pergunta, mas por que você tá com esses prints aqui? Ele falou, não, a gente vai acompanhando as notícias, em Viracopos não dá mais não, né? Aí ele foi para isso, aí o pessoal, eles estão achando que Fortaleza dá, aqui também não dá não. Então assim, existe isso, uma tentativa aqui, uma tentativa ali, e aí até me remete à sua pergunta, é muito importante do aspecto de segurança pública, porque ela remete a um outro fenômeno. Existem 2 tipos de repressão ao crime, a repressão geográfica e a repressão material. Repressão geográfica é quando você tem um determinado crime acontecendo e aí você reprime fortemente em um determinado lugar, aumentando o policiamento, a inteligência, as operações e tal. A tendência é que aquele crime, aqueles criminosos, ou as pessoas que têm o know-how daquele crime, elas migrem para outro lugar. Então é o que nós chamamos de repressão geográfica. A repressão material é quando um determinado crime vai perdendo a vantagem diante da tecnologia ou da repressão policial. Então nós tínhamos o sequestro relâmpago. E aí, o que os bancos fizeram? Começaram a diminuir o horário, o valor do saque e tal, e os sequestros relâmpagos pararam. E aí, depois nós tivemos então, eles passaram para o furto de caixa eletrônico, né? Explodir os caixas eletrônicos. Aí também houve um trabalho, uma desarticulação, e aí eles abandonaram a explosão de caixas eletrônicos e passaram para o roubo de cargas e o roubo de carros fortes, que também já tem tido uma desarticulação muito grande, principalmente dos principais atores nesse tipo de crime, que são os mesmos, os organizadores, os principais atores, que foram presos em diversas operações
da Polícia Federal, do GAECO e da Polícia Civil. Então, você vê que vai diminuindo aquele crime. Então, esse é um aspecto muito comum. O melhor é a repressão material, que você faz com que aquele crime se torne desvantajoso. Por exemplo, roubo de cargas, nós começamos em 2021 e os números divulgados aí pela Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo demonstram que o impacto foi gigantesco na redução do roubo de carga, chegando a 25%, 30%, em algumas regiões até 60%. Então isso também demonstra que nós fizemos 14 operações em cima de roubo de carga. Então você começa a desarticular aquelas pessoas que, não sendo presas, começam a articular outra organização criminosa, outra associação. Quando você prende esses articuladores, aquele crime também deixa de ser interessante. Isso vai acontecer em Viracopos. Vocês vão ter a impressão por um tempo que nosso trabalho parou. Ah, não tem mais flagrante? Não, porque eles sabem que ali já ficou mais difícil. Isso quer dizer que os outros aeroportos que não têm a mesma tecnologia, Guarulhos, por exemplo, que são apreensões recordes, Guarulhos já chegou a figurar como o aeroporto com maior número de prisões e quantidade de apreensões de drogas no terminal de passageiros do mundo, né? E nós vemos hoje de manhã, todos os dias, nós recebemos os reportes dos colegas de Guarulhos e vemos assim que as apreensões ali são gigantescas o tempo todo. Principalmente por causa da malha aeroviária. Também, né? Exatamente. Aqui nós temos Fort Lauderdale, Estados Unidos, nós temos Lisboa, Orly, na França, apesar que as notícias dizem que as empresas investirão fortemente em novas rotas aéreas, mas como nós temos rotas aéreas reduzidas, então nossas apreensões são menores se comparadas a Guarulhos. Doutor, o Adriano Terra faz uma pergunta interessante aqui para você. Ele diz assim, olha, que o tráfico não desiste porque o viciado não desiste, que a abstinência não permite. Então ele está pedindo para você responder com sinceridade se esse ciclo às vezes não deixa uma sensação de cansaço, de frustração, ou como diria minha mãe, dona Ana, se fosse viva, você não fica meio desacorçoado ali todo dia, ficar correndo atrás desse povo? Não. Adriano, um prazer falar com você aqui, ouvinte também da Rádio Bandeirantes. O que acontece é o seguinte, o melhor exemplo que a gente pode dar é o Rio de Janeiro. Então, por que nós combatemos tão veementemente o tráfico de drogas? O tráfico de drogas é um comércio ilícito e, como toda ilicitude, ele traz consigo um estigma que cresce normalmente, que é, primeiro, o estabelecimento de território, segundo, o armamento bélico para a defesa do território, terceiro, a violência, quarto, um Estado paralelo. Como que essas organizações criminosas elas fazem isso? Por meio do enriquecimento permanente com a renda do tráfico de drogas. O que a polícia faz? Acabar com o tráfico de drogas? Veja, os Estados Unidos, que é a maior potência mundial e a de maior policiamento, não conseguiu isso. Então, e nós aqui temos que ter consciência que, embora o trabalho esteja sendo bem feito, ele também não vai atingir tráfico zero. Mas o que nós fazemos é identificar uma organização criminosa e imediatamente desarticulá-la. Vão surgir outras? Vão surgir outras. Mas esse tempo de articulação dela é necessário para que nós possamos conhecê-la e derrubá-la também, constantemente. De forma que nenhuma organização criminosa tem a capacidade de estabelecer território, passar para o segundo aspecto bélico e assim por diante. Então, por que nós vivemos bem aqui em Campinas e os números são extraordinários na redução da criminalidade aqui? Porque há um trabalho permanente de desarticulação. É como as cabeças da hidra, né? Você corta, nasce outra. Mas, enquanto está nascendo e crescendo, ela não tem o poder de se estabelecer violentamente em relação à sociedade. Nosso trabalho é esse, é permanecer desarticulando essas organizações. Até quando? Até quando a sociedade evoluir por um meio de uma tecnologia disruptiva, ou então a liberação disso ou daquilo, ou a substituição disso por aquilo, e aí a sociedade decide até onde vai. Nós não vamos consertar a sociedade, não é o papel da polícia. O papel da polícia é manter as coisas em condições aceitáveis para que a sociedade se desenvolva com tranquilidade. O senhor estava dizendo agora há pouco, né, que tem aquela migração, né, quando está perto da fiscalização, aqui ele procura outro crime ali, não sei o quê. Isso é a constatação de que o bandido não vai procurar emprego, ou não vai usar essa parte de inteligência dele de alguma forma, o empreendedorismo, vamos colocar assim, para uma coisa legal. Então isso é um pouquinho também, isso deixa a gente frustrado também, né? Esse cidadão dificilmente
ele vai parar de cometer crime até que seja preso. Isso. E normalmente é só nós verificarmos o nível de reincidência de pessoas que são presas, depois elas são libertadas ou pagam a pena com a extinção da punibilidade e voltam a cometer crimes. Nós temos os criminosos violentos, né, contumazes, com desvio comportamental. Então, um serial killer, por exemplo, esse serial killer vai matar enquanto ele existir, ele vai continuar matando. A menos que você tire todas as condições dele de fazer isso. O ladrão é aquele que está dedicado ao roubo, por exemplo, que nós constatamos no roubo de cargas, que nós constatamos no roubo de transporte de valores e no roubo de bancos. Tem ali um nível intelectual, um grupo com nível intelectual, que são os coordenadores, os organizadores. Eles cooptam pessoas, eles preparam pessoas, eles organizam. Aí tem os financiadores e tem as pessoas que fornecem o material. Esses que estão acima do nível da linha de frente, que não são os soldados do crime, esses não vão desistir nunca, né? Até porque é difícil sair do crime. O crime, a partir do momento que você entra no crime, você vai adquirir dívidas, você vai adquirir determinadas relações, determinados conhecimentos que vai ficar difícil de você sair. Poucas vezes eu vi, nas minhas quase 3 décadas ligadas à justiça, de pessoas que saíram, né? E vi alguns casos de pessoas que nós estávamos investigando, chegamos tarde porque a pessoa já tinha constituído seu capital dentro do crime, mas já tinha deixado o crime com aquele capital e se tornado empresário. Então, o fundo de capital inicial dele foi o crime. Mas poucas vezes isso deu certo. Doutor, eu sei que o senhor está com o tempo corrido, mas eu tenho mais. Não sei se o Senna tem mais uma pergunta, mas tem uma que eu quero fazer. Não, eu estou com o Senna. Esse programa não pode acabar. Isso aqui é épico, antológico. Antológico. Não pode. Eu queria perguntar sobre esse novo posto de emissão de passaporte, doutor, que era uma demanda que a gente tinha aqui. O cara queria viajar para os Estados Unidos, demorava um monte de tempo para conseguir o passaporte, e esse trabalho foi agilizado agora. Eu não sei não, Edson. Eu tô sentindo que foi tipo quase uma reclamação disfarçada, né? Eu jamais reclamaria pro delegado da Polícia Federal, né? É o ouvinte que disse aqui, os ouvintes Danilo Capucci e Leandro Lopes que perguntaram. Leandro, a menos que eu tenha me enganado aqui, essa pergunta veio sem o ouvinte fulano de tal, né? Então, do bairro tal. Isso. Brincadeira, Edson. É uma pergunta justa e assim... Veja, quando você tem a concorrência, então você tem que lutar para ter o melhor produto, né, o melhor preço, o melhor atendimento e assim por diante. Quando você tem um monopólio, você não precisa se preocupar com isso. É verdade. Não é verdade? E a Polícia Federal tem um monopólio do passaporte. Então eu não preciso me preocupar se a pessoa vai demorar 10, 15 dias, não é verdade? Isso seria um pensamento completamente equivocado dentro da cultura da Polícia Federal. Apesar de nós sermos o único órgão que emite o passaporte, nossa preocupação é de que seja o mais rápido, o mais célere e o mais efetivo possível. Então, desde muito, nós lutamos pela qualidade. Esse passaporte que hoje o cidadão tem, ele é um passaporte que é um dos mais avançados do mundo, praticamente impossível de ser falsificado. Segundo, nós temos uma preocupação, a Polícia Federal estabelece que o prazo ideal de agendamento é de 1 dia. Nós estávamos em 17 dias, né? Então havia um delay, havia um atraso por parte da Polícia Federal na qualidade do serviço em relação aos cidadãos aqui. E nós não tínhamos como ampliar o passaporte nem de Viracopos e nem o passaporte do Parque das Bandeiras. Então a saída foi uma licitação e aí o shopping vencedor foi o Parque Dom Pedro. E o Parque Dom Pedro veio com uma proposta extraordinária. Ele estava disposto a investir no passaporte, nessa parceria. É o maior posto de passaporte da Polícia Federal, é o do Parque Dom Pedro, correspondendo a ser um dos maiores shoppings da América Latina. É um dos atendimentos mais rápidos, hoje é 1 dia. Então, hoje, se você entrar no site da Polícia Federal, que agendar o seu atendimento para a retirada do passaporte, amanhã terá horário disponível. Então, assim, nós temos o melhor produto. Nós temos tentado, e espero que o cidadão confirme isso, se não pode, tem a ouvidoria da Polícia Federal, nós esperamos estar dando o melhor atendimento no menor tempo possível. Apesar de sermos o único órgão que expede o passaporte. Nós temos uma cultura completamente diferente em relação a qualquer coisa que você possa imaginar ou visão que possa ter de qualidade, excelência, atendimento, satisfação do cliente.
E a pessoa pega o passaporte no mesmo dia ou tem que voltar outro dia para buscar? Não, o passaporte ele é produzido na Casa da Moeda. Todos tá. os dados coletados pela pessoa, eles são enviados para a Casa da Moeda e isso é impresso no passaporte. Então, o passaporte, quando ele nasce, ele já nasce com todos os dados internos dele, da pessoa. Então, isso, dados biométricos, biográficos e diversas outras características típicas de segurança de documento. Então, é um documento que em alguns países já, eu não saberia dizer qual aqui, mas em alguns países já é aceito até no e-gate. Por quê? Porque nós temos os países desenvolveram tanta confiança nesse documento que ele sabe que a pessoa que vai passar pelo e-gate, que é aquele portão que você dispensa o atendimento humano para a migração, vai ser a pessoa que vai passar ali. Então isso é muito importante. Legal, importante, né? Então é por isso que a pessoa não tira no dia. Mas infelizmente, eu estou tirando o passaporte por causa de doença, eu estou tirando por causa de morte, por causa de emprego. Aí nós temos o passaporte de emergência. Né? O passaporte de emergência ele é mais caro, mas ele é um passaporte com algumas características simplificadas para que a pessoa possa tirá-lo imediatamente, tem uma validade menor, mas a pessoa consegue viajar com esse passaporte. E se a pessoa fala assim, olha, eu não posso esperar os 7 dias para receber o passaporte, eu preciso do passaporte em 3 dias. Aí tem o passaporte de urgência, que é um pouquinho mais caro, mas também vem mais rápido. E por que ele é mais caro? Só porque a pessoa está com urgência, numa situação? Não. É porque ele vai entrar numa fila antecipada, ele vai ter que ser enviado antecipadamente, então ele entra numa logística muito diferente. Então é por isso que ele é um pouco mais caro. Mas o cidadão não vai deixar de viajar, seja imediatamente, seja urgentemente, ou seja na sua viagem planejada por causa da Polícia Federal. E tem carteirada, doutor? Essa pergunta também não veio de ouvinte, viu? Eu também estou achando. Os ouvintes estão dentro do estúdio. Os ouvintes estão dentro do estúdio. Ô Sena, o que você chama de carteirada? Carteirada é alguém falar, olha, eu sou filho do vereador, filho do deputado, eu sou filho do diplomata, eu preciso desse negócio logo e vamos rápido que eu tô com pressa. Tá, não tem como. Não tem como. Não tem como, não é assim que se fala? Não tem como. Porque... É difícil. Eu tô imaginando que é difícil você dar uma carteirada num policial armado. Eu imagino que tenha gente que tenta, né? A minha curiosidade, eu acho que... Você sabe que uma das coisas que, assim, nosso país é conhecido pela corrupção, sabe quem está falando, jeitinho. Tal, o jeitinho brasileiro e tal. E isso é uma coisa que eu agora estou falando como cidadão, né? Eu vim de uma classe muito pobre e assim, a gente passa todas as dificuldades e nós somos altamente dependentes do Estado, né? O que você percebe é que a desorganização, a falta de procedimentos adequados é que gera a corrupção. Por exemplo, o passaporte não tem como, você tem que sentar lá, a foto tem que ser tirada lá, os dados têm que ser coletados lá. Não sou eu que vou emitir o passaporte para você, está aqui debaixo da cadeira, vou assinar, pronto, está o seu passaporte. Vai ter que ser enviado para a Casa da Moeda, e a Casa da Moeda tem a logística de entrega dos setores, e esse passaporte, para retirar esse passaporte, você precisa confirmar seus dados biométricos. Então, assim, a tecnologia vai acabar como uma ação disruptiva em relação a esse jeitinho. Não tem como, não entende? A menos que você faça o passaporte, pegue o avião, vá até a Casa da Moeda, faça o cara fazer o passaporte no mesmo dia, e você pega o avião de volta, vem até o posto da Polícia Federal, traga o passaporte seja cadastrado, tal. Então não tem como. A tecnologia talvez conserte essa falha de comportamento social do Brasil, entende? Olha, nós queremos agradecer aqui demais a presença do Dr. Edson Geraldo de Souza. Eu vou chamá-lo aqui outras vezes para falar de livro, porque ele também escreveu um livro junto com o João Carlos Borda, meu grande amigo lá de Ribeirão Preto, seu amigo também. Arco de Fogo, vamos falar sobre isso. O doutor é músico, nós podemos falar sobre música também. Aspirante, isso aí eu preciso falar. Saiu aí, né? Nós estávamos fazendo... Eu tenho informações, doutor. Não, é importante eu esclarecer. Certo, Saiu uma reportagem, eles estavam fazendo uma reportagem sobre um evento que ia ver sobre música. E eles entrevistaram grandes profissionais da música, tal. E aí eles iam entrevistar um fã. E eles sabiam que eu era fã da música e me convidaram para participar do programa. Eu participei como fã, não como músico. E é claro, a gente dedilha alguma coisa, todo mundo toca alguma coisa, um batuque. E aí ficaram dizendo que eu era músico, entendeu? Eu não sou músico, pessoal. Eu sou um diletante, um aspirante, um aprendiz ainda. Um dia eu vou tocar.
Então, muito obrigado, doutor Edson Geraldo de Souza, aprendiz de música e delegado da Polícia Federal aqui em Campinas. Muito obrigado a Walter Sena também. Volte outras vezes, doutor. Eu agradeço. Um prazer aqui, agora que eu soube que esse programa foi especial com o Sena, né? Um abraço aí a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes.